Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 249 da jornada Lê a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Ezequiel, capítulo número 10 ao 12. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos de hoje, então? Capítulo de número 10 de Ezequiel vai dizer assim: Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: Vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam ao lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído dessas asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo no meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs na mão do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que pareciam ser mão humana. Olhei, e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, o aspecto das rodas era brilhante como a pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência, eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podia ir em 4 direções, e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos e as asas, e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim, o segundo, rosto humano, o terceiro, rosto de leão, e o quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. A aparência dos seus rostos era como o dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres. Cada um andava para a sua frente. Capítulo de número 11. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estava 25 homens. No meio deles vi Jaazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaias, chefe do povo, e disse-me: Filho do homem, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nessa cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas.
Essa cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles. Profetize, ó filho do homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: Fale, assim diz o Senhor. Isso o que vocês estão fazendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicam seus mortos nessa cidade e enchem as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficarão com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada nos confins de Israel e eu os julgarei, e vocês verão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo o juízo das nações que está ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaias, morreu. Então caiu com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, dará fim ao remanescente de Israel? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos e os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor, a nós é que esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: assim diz o Senhor Deus: embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Por isso, diga: assim diz o Senhor Deus: eu os ajuntarei no meio do povo e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei da terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem, por seus atos, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Capítulo de número 12 agora. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Filho do homem, prepare a bagagem de exílio e durante o dia a vista deles vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para outro lugar, à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. A vista deles, durante o dia, traga para fora sua bagagem de exílio. Depois, à tarde, saia à vista deles como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel.
Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia, levei para fora minha bagagem de exílio. Depois à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede. Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Essa sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga, eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem e no escuro sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele e serei apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que venha a morrer ali. Espalharei aos quatro ventos todos os que para o ajudarem estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras. Deixarei de que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá a sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém, na terra de Israel. Eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de tudo o que contém, por causa da violência de todos os que nele habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação. E vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam? Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: darei um basta neste provérbio e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. E não será adiada, porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, quando vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: as visões que este homem tem se referem a dias futuros. Suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. E é isso. Essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Um beijo da Sá e até amanhã!